Olá, bem-vindo ao treinamento do sistema SIG 3S. Nesse módulo, nós vamos abordar a parte de controle de acesso e cadastramento de usuários. Para ter acesso ao sistema, evidentemente, depois de digitar o endereço na web, que no caso é o www.sig3s.net, o usuário vai ter que informar um login, que é o nome desse usuário, e a senha. Essa senha vai ser inicialmente provisória, foi cadastrada por quem cadastrou esse novo usuário ao sistema. Portanto, deverá ser alterada posteriormente. À medida que você digitou o login e a senha, você tem condições de selecionar em que base de dados você vai trabalhar, ou seja, em que ONG você vai trabalhar. Isso, claro, que para quem trabalha numa única organização, só vai ter aí uma única opção, né? Mas para contadores, por exemplo, ele vai poder, com um único login e senha, acessar a base de dados de qualquer ONG a qual ele presta serviço. O login e a senha ele é genérico para todo o sistema SIG 3S. Não tem um login e uma senha daquele usuário para cada organização. Né? Então o nome Ronaldo, nesse caso aqui o login Ronaldo, só vai poder existir um Ronaldo no SIG 3S. O outro vai ter que ser Ronaldo 2, Ronaldo 3, mas não vai poder ter dois Ronaldos, mesmo que trabalhem em organizações totalmente separadas uma da outra. Okay? Então, no nosso caso aqui, vamos selecionar a nossa base de teste, que é a ONG exemplo. Clique em login e lá estamos logados e com acesso a todas as funções do sistema. Se esse é meu primeiro acesso, a primeira providência que eu tenho que tomar é alterar aquela senha provisória. Então, para isso, eu vou lá em menu utilitários, usuários, mudar a senha. Clico nessa tela e abro essa janela pedindo a senha antiga, que é a senha que foi fornecida de forma provisória, a nova senha, a confirmação dessa nova senha. Clico em OK, a senha foi mudada e eu volto para a tela de login. Eu tenho que novamente fazer um login para validar essa senha que foi modificada. Então aqui estamos novamente com a senha alterada. Se o usuário tiver privilégio de administrador dentro do sistema, dentro daquela base de dados, ele pode a princípio ter esse privilégio, então ele pode cadastrar outros usuários dentro daquela base. Então para isso, ele vai acessar através do menu utilitários, usuários, cadastro de usuários. Quando eu abro essa opção, eu tenho aqui mostrando na tela todos os usuários cadastrados para essa base de dados ONG exemplo, e somente para essa. Ok? Lembrando que a quantidade de usuários ela é definida em função do que foi contratado com relação à licença de uso. Então, se eu quiser cadastrar um novo usuário, eu vou aqui no botão novo, clico aqui um novo login, vou chamar ele de novo mesmo. A senha, por definição, por padrão, o sistema coloca 13579, mas eu posso e devo cadastrar outra senha. O tipo de usuário, se ele é normal ou administrador, ele sendo administrador, ele vai ter acesso a cadastrar outros usuários, a rotinas de backup, ou seja, rotinas de administração geral do sistema. Nesse nosso caso aqui, nosso usuário vai ser do tipo normal. Se ele está ativo ou não, se eu colocar ele como não, ele não vai conseguir ter acesso ao sistema, ele vai estar bloqueado. Se ele estiver ativo, ele vai acessar normalmente. O nome dele, vou chamar ele de novo usuário. O e-mail dele, no caso aqui eu não tenho, mas vou usar o meu próprio, e vou clicar em incluir. À medida que eu fizer isso, eu vou ter aqui a opção embaixo de configurar o acesso desse usuário a cada módulo do sistema. Todos os módulos são mostrados aqui para a configuração, mesmo aqueles em que a ONG não tenha contrato de licença de uso. Evidentemente, se não haver contrato, esse módulo vai estar totalmente bloqueado para todos os usuários daquela organização. Nosso usuário aqui vai ter acesso inicialmente ao financeiro e contábil, que são os dois módulos disponíveis até o momento. Então, para cada módulo, eu tenho os seguintes níveis de acesso. Sem acesso, ou seja, sem poder acessar qualquer rotina do sistema, qualquer opção no menu. Atualização de nível 1, onde ele pode incluir e alterar qualquer informação nas diversas cadastros e telas de movimentação do sistema, mas não pode excluir informações. O nível 2, aí sim, ele pode incluir, alterar e também excluir. Ele dá acesso total à manutenção de dados do sistema.
No tipo consulta, ele vai apenas poder entrar nas telas, verificar, consultar os cadastros e tirar relatórios. Não pode fazer nenhuma manutenção de dados. O tipo coordenação é um tipo intermediário que ainda não tem uma definição muito clara de quais são os privilégios que ele vai ter, até porque no momento nós não temos opções no sistema onde uma rotina seria especificamente para um coordenador. Né? Isso aí nós temos que ainda avaliar e implementar à medida da demanda que vier a acontecer. Tá? E administrador é aquele tipo de usuário que tem acesso a todas as rotinas do sistema. Ok? Inclusive a parte de backup, cadastro de usuários e assim por diante. Então vamos dizer que o nosso novo usuário aqui vai ter um acesso de administrador no financeiro, mas no módulo contábil de apenas consulta. Ok? Feito isso, eu tenho que salvar essas informações e faço isso clicando nesse ícone atualizar essa linha. A partir daí, foi processado e as informações estão efetivamente salvas dentro do sistema. Como a gente pode ver, o nosso novo usuário foi cadastrado sem problema, sem nenhum acesso ainda, evidentemente. Ok? Se eu quiser alterar esse usuário ou qualquer um outro, eu posso vir aqui, clicar nesse lápis, nessa canetinha, e eu vou ter opções de atualizar qualquer informação. Observação importante é que na atualização, na edição de um cadastro de usuário, a senha aparece de forma encriptada. Então a senha que o usuário cadastrou posteriormente, quando ele entrou e alterou, essa senha não é visível para quem vai poder fazer a manutenção desse cadastro. É esse número, esse código aí totalmente encriptado. Se eu alterar esse valor, é uma nova senha que então vai ser criada para o usuário. Né? Se houver realmente necessidade disso, por exemplo, o usuário esqueceu a senha dele, você entra aqui e digita uma nova senha. Né? Por exemplo, vou clicar aqui e botar nova senha. Né? E a partir daí então ele vai ter a sua senha alterada. Se eu não quiser alterar, eu mantenho essa senha encriptada sem alterar uma vírgula sequer. Ok? Dentro da tela do sistema, nós podemos ainda ter a opção de gerar relatórios para formatos diversos, PDF, Word, Excel, XML e assim por diante. Então, no caso de um PDF, eu posso vir aqui, clicar em OK, ele vai gerar um PDF. Na hora que ele estiver finalizado, eu posso visualizar ou baixar. Está aqui o cadastro de usuários, tal qual a tela que eu tinha de cadastro ali. Voltando, eu tenho acesso ao cadastro do usuário. É importante lembrar que a saída do sistema deve ser obedecida à opção de sair, o botão de sair, e não simplesmente fechar o navegador. Vai lá no Google Chrome ou no Firefox, no botãozinho de finalizar o navegador lá direito em cima e fecha. Porque se você fizer isso, aquele seu usuário que estava no sistema vai continuar logado na base de dados. Né? E isso pode gerar dificuldades quando ele for tentar entrar novamente, porque o cadastro dele pode estar bloqueado em função desse outro login que não foi finalizado. Então, o importante é que, quando for sair, saia através do botão, né? E depois sim, pode fechar o navegador sem nenhum problema. Bem, é isso. Por hora, nesse módulo é o que tínhamos a apresentar. Qualquer dúvida, pode-se saná-las por telefone ou então por e-mail. Obrigado e até a próxima.